Meus cumprimentos à palestra O Molo, o romance de Darcy Ribeiro, que quando foi lançado em Montes Claros, ele pediu à sua cunhada Maria Jaci Ribeiro que escolhesse um apresentador. E ela me escolheu. O lançamento foi feito no Centro Cultural Academia Montes Claros de Letras e eu fui o apresentador. A vida tem começo e tem fim. De Ortega y Gasset, um filósofo espanhol. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Inocência dos 30 anos. Eu, na força e na inocência dos 30 anos, vi a mata florestal maior desse mundo, saída virgem da mão de Deus. Tanto verde, um mundo imenso de léguas de mata mais alta e espessa, negra, enormíssima. Darcy falando em um molo da mata amazônica. Eu fiz aquela mata tremer, urrar, ardendo inteira debaixo do meu fogo. Então está aí as capas, ou a capa do romance O Molo, do Montes Clarense Darcy Ribeiro, membro da Academia Brasileira de Letras, senador da República, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, primeiro reitor da Universidade de Brasília. O Molo. O mulo é um pedaço de cada criatura que viva ébria da própria terra natal, homem ou mulher. O mulo tem muito de João Vale Maurício na palavra e na sutileza, muito de Constantin Christoph no arregalo da anatomia, no desenhar das forças, muito de Crispim da Rocha no faro do homem do mato, forte e inteligente, muito de Filomeno Ribeiro, na sede do ter e do governar, muito de Plínio Ribeiro no misticismo, do gosto do idear, o ser e não ser. O mulo é Darcy e é Mário Ribeiro, perseverantes, sempre determinados. Isso é trecho de uma das minhas crônicas sobre o mulo. Longa confissão. Esse mundo é variado, seu padre. Há o café e a borra. Há o caldo e o bagaço. Há quem manda e quem é mandado. Esse é o mundo da fábrica de Deus. Vou eu refazer? Quem sou eu? O meu é meu. O alheio não sei, será ou não. Assim pensamos nós, assim agimos. O mulo é Filogônio Castro Maia, coronel do sertão que, à beira da morte, resolve doar todas as suas propriedades a um padre como forma de redimir seus pecados. Narrativa densa de um grande sertão em meio a confissões sobre crimes, violência, laços afetivos e lições de vida. A última hora. Tenho de pensar naquela hora última, derradeira, a primeira que verei da eternidade. Hora de encarar quem me há de julgar. Deus. Ele não se ocupará pessoalmente de gente como eu. De certo, delega isso a alguém empregado do céu. Ao contrário do chamado romance social que exalta humildes, mas heróicos lutadores populares,
em um bolo, eu retrato o nosso povo roceiro, sobretudo os mais sofridos deles, que são os negros, tal como os vi, sempre mais resignados que revoltados. Além da expoliação de sua força de trabalho e toda sorte de opressões a que são submetidos, nossos caipiras sofrem um roubo maior, que é o de sua consciência. O patronato rural se mete em suas mentes para fazê-los ver a si mesmos como a coisa mais reles que há. Guardo em mim recordações indeléveis das brutalidades que presenciei em fazendas de minha gente mineira e por todos esses Brasis, contra vaqueiros e lavradores que não esboçava a menor reação. Para eles, a doença de um touro é infinitamente mais relevante que qualquer peste que achaque sua mulher e seus filhos. Para a alienação induzida de nossa gente, levada a crer que a ordem social é sagrada e corresponde à vontade de Deus, é que eu tomei como tema mostrando negros e caboclos de uma humildade dolorosa diante de patrões que os brutalizavam das formas mais perversas. Não me sai da cabeça hoje o impossível de reunir aqui aqueles eus todos que eu fui. O menino trem, magricela, em que primeiro me reconheci como gente. O rapazinho Terezo crescendo nas cagaitas. O piolho de Meganha vestindo restos de farda. O soldado Terêncio do exército depois de cabo. O muleiro Filó, futuro tropeiro de Águas Claras. O abridor de fazenda do Val. O marido de Ciabia. O coronel Castro Maia, que hoje sou. Aí está a foto de Filomeno Ribeiro, tio de Darcy, o coronel Ribeiro. O coronel Castro Maia, que Darcy diz que hoje sou como participante, como personagem do seu próprio romance. Aprendi aqui, naquela hora, meu apelido. Aqueles filhos da puta de São Benedito, mal agradecidos, me chamavam e me chamam de Muló. Nunca ninguém me confirmou isso, mas eu sei o nome de Mulo. Filomeno e Darcy não deixaram filhos. Então, os mulos, porque a mula não dá filhos, a mula não fica prenha. A mula é um animal híbrido. Então, Filomeno e Darcy, não deixando filhos, se consideravam mulos. Nas cidades, quando lá fui e vivi, estive sempre só no meio do povaréu, como um traste que ninguém vê, nem quer ver. E aqui, ao menos, cada vivente, mesmo mais merda de porcaria, é um ele inteiro, com um nome e história de todos conhecida. Não é um traste que não se vê, nem se reconhece. E quando é homem de poder forte, de riqueza vasta, como esse eu criado, então não é um homem apenas, é um acontecimento, uma grandeza. Destrambelhei. Hoje só penso bestagem. A cabeça não dá sossego. Desatinou. Desde cedo, nessa agonia de cobrar razões ao mundo, nessas maquinações, descobri que só 3 coisas existem e importam. Esse mundão aí fora que Deus nos deu por morada. O corpo de cada um, sede de gozos e de dores. A alma eterna, guardando a memória das culpas que terá de purgar. O povo só quer folgar, comer e parir. Para isso estão sozinhos.
Se fosse criar gente, eu não queria outra coisa. Povo é bicho que reproduz e cresce, que é uma beleza. Povo é só largar aí e cresce, que é um horror. A gente de vez em quando tem que enxotar uns. Grão mogol. O senhor há de ver, graças a Deus tenho pecados pesados de que não me arrependo, sabendo que são pecados. Por isso só é que mais do que ninguém necessito da misericórdia divina. Isso é ele falando ao Padre em confissão. Os meus pecados de grão-mogol, de tão chinfrins, nem precisavam de confissão. Por eles eu não iria ao inferno, nem purgatório merecia. O que me salva é que em outros tempos, para além de grão-mogol, cometi alguns pecados bem bons. A maior ojeriza de Lionel era enterrar alguém da cidade conhecido no caixão de fundo falso da prefeitura, que só derramava o morto. Para ele, toda pessoa direita tem direito a um caixão de tábua. Verdade é que o caixão de fundo falso não era da prefeitura, não era. Era do próprio Lionel. Um caixão de luxo, caixão de rico, em que ele enterrava todos os pobres. Como era um caixão caro, dava dignidade às famílias, todo mundo ficava feliz daquele luxo de um pobre que estava sendo enterrado por ele, Lionel, mas o fundo era de dobradiças. A hora que o povo ia embora do cemitério, puxava a corda, o defunto ficava no fundo da cova e o caixão subia, prontinho para enterrar outro pobre. Às vezes fazia lista com relação a Lionel, o que é verdade. Às vezes fazia lista pedindo esmola para enterrar mais um pobre de Deus. Lionel, capanga da morte, vivia ao serviço lá dela. Meio sócio, porque ganhava assim os quebrados de que mal vivia. Eu fiz o discurso no enterro de Lionel. Foi o maior enterro da história de Montes Claros. Lionel morava hoje onde é a Avenida Leonel Verão de Jesus, logo na subida, e no seu sepultamento tinha gente da casa dele até o cemitério cheio. Quando eu terminei o discurso, eu era presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, foi o maior aplauso que eu já recebi na vida. O povo realmente gostava, amava profundamente o amigo Leonel Beirão de Jesus. Então, por isso é que Darcy eu chamo de meio sócio da morte. Porque quando a pessoa podia pagar, ele cobrava o enterro, que é claro, como uma agência funerária. Indo para a guerra. Fui para a guerra de carona, num caminhão que ia para Montes Claros. Conselho do Cabo Vito. Engajando lá o grude é melhor, o ascenso mais fácil, quer dizer, a subida das promoções. Pensei, quem sabe chego a cabo. Lembro bem daquela viagem em cima do tabuado, levando o vento na cara e procurando casa naquele carrascal dos Gerais. Era só poeira no chão e no ar e mato sujo. A viagem de caminhão de Gramogol para Montes Claros. Indo para a guerra, aí está o velho mercadão de Montes Claros. Praça Doutor Carlos, Largo de Cima. Aí está o relógio do antigo mercadão de Montes Claros. Em Montes Claros, me apresentei ao sargento recrutador, que me perguntou o que eu fazia em Gramogol. Resposta: piolho de meganha, seu sargento. Montes Claros aí, a Capela dos Morrinhos. De Montes Claros viajei de trem para Belo Horizonte e de lá para São João del Rei. Mal chegando, fui pro rancho com os recrutas. Comi como um bicho. Comi de fartar seu padre, como nunca tinha comido na vida.
Tive visitas hoje, seu padre. Maria Rosa do Somé veio com o irmão me ver. É uma moça clara, esbelta. Esta raça dos pratos está aprimorando. A mãe, aquele bacalhau seco. O pai, um rolete de cana baixo e grosso. Ela é moça vistosa. Junto com o irmão, fez um par bonito. Os dois, altos e desempenados. Que é que esses pratos novos querem de mim? Foi a pergunta que se fez a si mesmo como autor do romance. Como um mulo. Um bispo desses mandou lotear e vender o cemitério velho da cidade. As famílias ricas deu um prazo para tirar os ossinhos dos antepassados e levar para o cemitério novo. A ossada dos pobres, o prefeito tirou, botou num caminhão e jogou numa vala. Eu me lembro muito bem porque cheguei para viver em Montes Claros, de ser montesclarense, em 1951. E foi o ano em que o cemitério foi vendido. Era o bispo D. Antônio de Almeida Moraes Júnior. Visto na época, atacava o bispo D. João Vale Maurício, defendendo a cidade e os seus antepassados, e defendia o bispo o professor Pedro Martins Santana, dois oradores brilhantíssimos e dois autores também muito bons para textos que eram publicados no O Jornal de Montes Claros. O prefeito que tirou e botou no caminhão e jogou os ossos na vala foi Enéas Mineiro de Souza, que foi prefeito de 1951 a 1954. Visto na época o que podia parecer um absurdo, a venda de um cemitério. Visto hoje o grande benefício que D. Antônio fez a Montes Claros, tirando o cemitério do centro da cidade, limpando, ó. Hoje são casas comerciais, a bonita praça da catedral, a catedral livre de tudo para ser admirada, como um templo arquitetônico de perfeição. Então a gente tem muito que pensar na história, dependendo do tempo, dependendo do ângulo de visão, as coisas podem estar erradas ou estar divinamente certas. Então, possivelmente, para a beleza do centro da cidade, ninguém tenha prestado um benefício maior que D. Antônio, o bispo D. Antônio Almeida de Moraes Júnior, que teve que sair da cidade na época, porque até perseguido. E foi, como a gente costuma dizer, caiu para cima. Foi ser arcebispo de Olinda e Recife. Sem dúvida nenhuma, o melhor orador que já passou pela cidade de Montes Claros. Grande orador. Ele era um homem simples, muito bom. Eu me lembro fazendo o exame de admissão do colégio diocesano, menino ainda, 15 anos, ele se assentava conosco nas carteiras, conversando, como se também fosse aluno do curso de admissão. Eu me lembro dele fazendo discurso no Rotary, mesmo durante as cerimônias religiosas ou em qualquer outro estado, ninguém para chegar perto dele na eloquência, na história de Montes Claros. Agora, o que era o cemitério, já é Darcy no bolo. Agora, o que era o cemitério de Montes Claros é um bairro de putas. Pode um homem confessar com um bispo desses? É o seguinte, a zona boêmia de Montes Claros, na época, um pouco antes, 1940, Montes Claros tinha, em 1940, 23 mil habitantes. 3 mil prostitutas na zona boêmia. 3 mil e 23 mil habitantes. Praça da Catedral, Rua Joaquim Costa, que chamava Rua Lafayette, a Rua Gromogol, a rua, em parte da São Francisco, a rua que está hoje o centro da cidade, as duas que saem da Praça Dr. Carlos.
o Marimbondinho, o Marimbondão, a Praça de Esportes, Altino de Freitas, tudo era zona boêmia. Eu ainda conhecia, assim, a Visconde de Ouro Preto, a Lafetá, que não existia, mas já era zona, a Carlos Gomes. Então, é o que Darcy chama no bolo de um bairro de putas. Agora, São João del Rei. Aquele quartel foi escola de uma vida. Ele está falando ao padre, na confissão. Lá aprendi a viver no mal. Minha primeira lição foi não mais pedir bênção. Antes, a minha vida foi uma petição de bênção. A Lopinho, Laureana, a Ducha, a Cabo Vitor, a Seu Romão. Fui curado dessa mania que nunca pude tirar dos meus negros. Pelo sargento de São João del Rei, que eu aprendi, fui pedir a bênção e ele berrou raivoso. Vai pedir bênção à puta que pariu, sou filho de uma égua. Soldado não pede bênção. Méritos? Terei o afeto de alguém? Sei não. Mereci demais. Meus negros, por exemplo, fui e sou meio pai deles. Mas negro não conta. Quero saber aqui nessa hora da verdade se alguém gostou ou gosta de mim. Gostar agora ninguém gosta, exceto meu compadre Militão, que afinal também é negro, do roxo verde. Muitos caminhos, muitas moradas. Tantas estradas fiz, refiz, montado em burros, que gastei tantos nesses sertões do Brasil, meu país. Por ele andei, rodei, tresandei, até chegar e parar. Cada lugar para o morador é o centro de onde partem os caminhos. Para mim, estradeiro, estrada é o pouso, é a parada desse caminho. E ali vivia cercado da minha pretada. Nunca me faltou negro de serviço na tropa, na boiada e no criatório. Nem negra cozinheira. E, sobretudo, negrinhas para os meus bodeios. Lembro com gosto das molecas daqueles anos. Socó, Siriá, Engraça, Chibio, Calô, entre tantas. Uma depois da outra, cada qual teve comigo seu chamego. Vivendo com meus pretos, aprendi o destino lá deles. Preto leva uma carga que só pode ser sina, predestinada. Nenhum se apruma. Quando um começa a se destacar, é logo desmontado. Sucesso de preto ofende demais o mundo. Por quê? Para meu uso e trato, prefiro preto e branco. As exceções, é certo, como o Neco e o Jouca, mulatos bons, que valem ouro. Não posso ser com preto metido. Negro tem que saber o seu lugar. Um preto de bom serviço, sem muita preguiça demais, ou uma preta sem dengo e serviçal, é o melhor que há. Ninguém canta, batuca, ri e dança como essa negrada forra. Queria eu a metade da alegria alvoroçada deles para bem viver. Nós podemos até pensar que muitos até chegaram a dizer que ele era contra. Não, ele era a favor da raça negra. Tanto que ele repete aí, queria eu a metade da alegria alvoroçada deles para bem viver. Tanto me esmerei na figuração desses contrastes que um pequeno bandido político em luta eleitoral contra mim fez publicar alguns daqueles meus textos de denúncia como se expressasse minha postura frente aos negros. Então, o povo brasileiro. Sem a graça de Deus, seria impossível aos poucos brancos e brancalhões gastarem tanto negro e de sobejo tanto índio no abrimento desses Goiáses. O povo brasileiro. Hoje em dia também, se milagres de Deus nos explicavam como é que nós, fazendeiros, sendo tão poucos, pastoreamos todo esse gadão humano que tangimos na produção. Aqui temos gastado muita gente nesses séculos de cristandade. Aqui civilizamos os índios e acabamos com eles. Também negros sem conta caçados na África.
Os gerentes são funcionários, o furto alheio, ladrões por procuração. São fantasmas dos patrões, piores até do que fantasmas de mortos verdadeiros. Gerentes são tristes defuntos viventes. Nem dá gosto matá-los. Acabado um, surgem 1000 disputando o emprego, o lugar prostituto de favorito. Gerente é puta, teuda e manteúda. Um homem é um homem, mais os amigos e amores que guarda no peito. Eu sou eu mesmo, eu só. Não guardo ninguém comigo cativo. Também ninguém me avassalo. Todos os que foi por minha conta e risco. Fui e sou para mim somente. Gostem ou desgostem de mim, sou assim, dono senhor de mim. Vivo para viver. Agora uma parte interessantíssima na vida do próprio autor, como as mulheres. Esta noite ela voltou em 1000 recordos, com todas as cores, até com os cheiros pecadores lá dela. Foi bom demais. É bom demais pensar nela. Melhor do que em ninguém. Era um sortimento enorme de panos, espelhos, anilinas, grampos, agulhas, colares, pentes, contas, linhas, brilhantina e 1000 vestagens mais. Até óculos, remédios e dentaduras. As mulheres sempre me interessaram soberanamente. Desde que me lembro de mim, criança ainda, me vejo embolado nelas. Carente, pedindo carinho. Encantado, querendo encantar. Quis ter muitíssimas, como senhora dos meus desejos. Alcancei as graças de pouquíssimas. Uma pena. Foram elas, são elas o sal de minha carne, o gosto e gozo do meu viver. Marinheiro deste mundo, amor é o vento que sopra minhas veias nas travessias. Amando, navego por mares calmos e bravos, me sentindo ser e viver. Um olhar trocado, instantâneo, me acende todo em expectativas. Antigamente, jovem, tímido demais, ficava nisso, esperando outra piscadela. Maduro, fiquei ousado, impaciente. Ao primeiro sinal de assentimento, me precipito. Me precipito. Mais vivido, a sedução intelectual às vezes remedeia um pouco. Raramente, quando ocorre um desses encantamentos, são elas que avançam. Um beijo facial inocente, um passa raspante, lambido pela boca, dá sinal de que ela talvez esteja afim. Agora, a Emilinha, não esqueçam desse nome. Não gostei de Emilinha não, seu padre. Por ela me rabichei. Quase me perdi. Que é que eu, donzelão, tinha que perder? Nada não. A não ser lascas de honra e o resto de respeito que tinha. Ficar aí desmazelado, debochado, isso não queria. Muito foi o risco que corri, creia o senhor. Incompetente para tudo ela era, menos para tomar conta de mim. Ignorante de tudo que não são sabedorias, ela sabia de me ensinar lições de que a vida é só viver. Eu sou culpado no descobrimento, querendo ver e sentir os talentos dela. Emilinha era a mulher mais mulher que eu já vi. Gostaria de ser homem do tanto que ela era mulher. Exagerava em sutilezas, risos, mimosices, estremeções fingidas e de muitos dengos. Tinha também treitas para eu olhar e ver nela a pessoinha linda e meiga que queria demais. Era encherida a minha Emilinha, minha molinha santa e safada. Emilinha não era desse mundo, ou era demais da conta. Safada de nascença. Nela havia o sumo de 10, de 100 mulheres muito fêmeas. Extravasava, sopitava em cheiros e babas, suspiros e choros. Era uma força viva, selvagem, como esses bichos silvestres.
Com ela vivendo comigo ali nas águas claras, eu me adocei. Tinha olhos até para ver boninas. Ela era instinto demais, cumprindo os instintos que Deus armou dentro dela. Me devorava insaciável. Emily me fez homem como jamais fui antes nem depois. Parecia até feitiço. Eu e ela parecia até feitiço. Eu e ela inesgotáveis. Linda, linda, sentada na almofadinha no troque-troque dos birros. Eu tinha que me segurar para não cair toda hora em cima dela, ali mesmo, na esteira da sala, para executar o sabido. Emilinha destilava cheiros. Nunca vi mulher que exalasse assim. Choramingava como cadela ganina no sítio. Onde estará hoje, desse mundo de Deus, minha molinha? Eu não tive nem a metade das mulheres que eu merecia. Eu só é queixoso. Faço uma força enorme para o êxito que eu tenho, que é muito pouco. Não posso viver sem amor, desamado na pasmaceira das calmarias, parado, bradando de ver o mar da vida marulhar à toa. O homem que eu sou. O Molo, Darcy, Filomeno, Constantin, João Paulo Maurício, Mário Ribeiro, todos os personagens principais. Ora um, ora outro. Aquele sim é o homem que eu sou, inteiro, cabal, sossegado, valente, realizado, contente. Isso tudo sem saber, inocente. Carpindo minhas penas. Não roubei meu destino de ninguém. Vivi o meu que Deus me deu. Vestindo meu couro, vivendo meus louros, sentindo meus gozos, sofrendo meus medos, carpindo minhas penas. Assim é a vida, seu padre. Assim é a vida, seu padre. Novelo que Deus vai desenrolando devagar e nós cumprindo afoitos em pecados e virtudes sem saber. Saber por quê? Essa vida é, na verdade, uma penca de novelos. Para ser exato, uma penca de birros. É o que a vida é. Está aí a almofada, os birros, a renda sendo feitas. O rendeiro é Deus. Lá de cima, senhora, espetando os alfinetes nos moldes de papelão de nossas sinas. Ele vai tramando, retramando nosso destino. Agora quase findo. Agora quase findo o serviço dos meus fazimentos, quase findo também esse serviço divino da confissão, que só do que me ocupo. Começo a sentir o vazio. Começo a sentir o vazio. Não tenho ninguém para matar. Não tenho de salvar ninguém. Agora quase findo. Sou o resto de mim. Vivi já o que era de viver. Sou a sobra. Sou um tico, troncho, seco. Isso sou eu, um tico. Nenhuma onça comeu meu rabo. A vida foi que me acabou. Esgotei tudo que fazer prescrito da minha sina. Meio século mais. Memória tenho demais. Podia ser por nesses relativos muitos mais detalhes que dispenso cuidando, quizá exagero. Compreenda, seu padre, mais de 50 anos de vida foi o tempo que levei para compor as memórias que estão guardadas em mim, da minha vida vivida. Queria viver meio século mais. Para isso pagaria tudo que tenho. Isso é o que eu quero, ficar vivo. Mesmo doente e fraco, quero viver. Até pobreza aceitaria se houvesse com quem negociar. O homem que eu não sou. Nessa casona hoje um homem espera a morte. Eu nem homem sou. Sou é um homem, de punhos atados, de dentes cerrados, de pernas piadas, aos pés do Senhor. Termino esta minha vida já exausto de viver, mas querendo mais vida, mais amor, mais saber, mais travessuras. O mulo, o que foi e o que não foi. O mulo, prazer efêmero, prazer concreto. Sei agora, já não sou aquele homem que nem foi.
com minha vida. Agora rumino meus recordos de corraleiro, carreiro, soldado, moleiro, tropeiro, fazendeiro. Tudo isso fui. Hoje pastorei essa fazenda da memória. Vivo me desvivendo em buscas de meus idos, sidos e tidos. Do futuro só espero negrores, rumino reminiscências. Meu revólver tem balas velhas de pólvora podre. Minha faca que foi navalha está cega, enferrujada. Minha taca largada. Pior ainda que o revólver, a faca e a taca é a mão que empunha. Seca, nó de pau, de grossas veias roxas. Trêmula que nem parece minha. Nos amanhãs que tenho nada urge. Só me cumpre esperar por ela, a morte. Esperar a esperada, indesejada, a morte. Amanheci com os bofes em fogo, não só os do peito encatarrados, também os da alma amofinados. Passei a noite revivendo os idos que nunca foram. Sou homem de juízo, sabe o senhor, mas meu juízo não é tanto que me livre das maluquices que fiz e às vezes faço, ainda faço, digamos. O fim. Cumpri, Senhor, minha sina de homem, projeto de Deus, finalidade minha própria nenhuma. Existimos para quê? Para nada. Cumpri, carpi, carneiro de Deus que sou, a sina que me foi dada, dura sina assassina. Palavras minhas agora. Na verdade, Darcy foi um intelectual com a alma da raça, e não só da portuguesa, a índia e da africana. Foi ícone da raça humana, vivente de muitas virtudes e de muitos defeitos. Caldo bem temperado de sêmens, jorrados de chuveiro eterno, para o nascer em Montes Claros. O Muro Darcy é essa cidade sedenta de força, parceira de Deus na distribuição da vida e da morte, sequiosa de amor, sensual, oportunista, material, religiosamente mística, faminta de novidade, sonhadora e sempre guerreira em direção ao futuro. Agora, um dos mais lindos versos de Darcy que estão contidos na prosa do Muro. Todos os versos que eu falei, declamei ou repeti, todos foram tirados da prosa dele no romance. Benedito Gomes. Chamei o compadre Benedito, homem de sabedoria, para ver se descobria e me explicava a causa de tanto urubu. Não sabia. Tenho certeza de que dentro de 50 ou de 100 anos, Darcy será lembrado como um dos melhores da língua portuguesa. Nele há uma incrível perfeição de escrita. O Muro, centro de uma bem romanceada trama de realismo e naturalismo, barroco talvez pelos contrastes, hereditariamente marcado pelo destino, fruto do amor e do desamor sem peias, sem origem, sem destino, produto da terra e da carne, somos todos nós, pequenos e grandiosas criaturas no sofrer e no gozar. E que Deus nos perdoe. Amém. O Muro, muito de visual, muito de cores. Vim para a vida com a missão e acho que fiz tudo o que poderia ter feito. Está no livro Confissões de Darcy. Aí a foto dele, saindo no Rio de Janeiro, na praia, com paletó e os sapatos nas mãos, olhando para o céu, olhando para o universo. A vida tem começo e tem fim. Agora, prestem bem atenção e eu vou pedir ao técnico da gravação, Heitor Arruda de Oliveira, para deixar um pouquinho as belezas dessas mulheres. Olha quanta mulher linda passou pela vida de Darcy. E ele disse que merecia muito mais. Terminando com, tinha que ser com a Emilinha. Nunca vi neste mundo mulher como aquela. Quero dizer, na cama, na rede, no chão, no ar. Boniteza suspensa a tiracolo do meu pescoço, cadela que só queria viver engatada. Era aquele odor de resina, de almíscar, doce, poderoso. Tudo para a gostosura minha, como nunca tinha tido antes, nem nunca tive depois. O amor é a mais funda, mais sentida das vivências.
Cada pessoa devia amar todos os amores de que fosse capaz. Sucessivamente em amores apaixonados, cada um deles vivido e fluido como se fosse eterno. Podem se amar até simultaneamente amores apaixonados. Mas é um perigo. Faça isso não. Arrebenta o coração. Terminando, às mulheres. Haverá quem diga, imprudente, que não falo de amor, mas de carnalidade. É certo. Amor, uma doida já disse, é carne feita espírito. Amor sem desejo e confluência é fervor, bem-querer. E o que se queira, amor não é. Viva Darcy Ribeiro, principalmente no seu romance em O Bulo.